Zé, comparando ali com as bandas da época, né? Paralamas, RPM, Barão, Titãs, o que o disco da Legião dizia que os outros ainda não estavam dizendo? Boa pergunta. O que ele dizia era que você podia falar de coisas mais sérias e de coisas mais profundas, talvez, com uma pegada rock and roll e pop muito acentuadas. Que saudade dessa época. Eles tinham como é que eu vou dizer? Não tinham medo de não querer ser pop, apesar de sê-lo. Sim. Extremamente pop, né? E o que eu acho bacana neles, e volto novamente às letras, né, é que falavam direto com a garotada, assim, e você acredita, isso não sei o que eu falo, estou repetindo palavras do Mike Tumbay, que é super certo nisso. Você acredita que aquele cantor acredita no que ele está falando. Exatamente. E aí você vai junto. Você vai naquela. Você aceitou a verdade dele, você vai junto. Isso faz toda a diferença. Renato era muito confessional, né? Ele era muito verdadeiro, ele se entregava muito. Um dos destaques que o Felipe falou, assim, aí ele acabou se tocando que caiu numa contradição, que ele lançou um livro no final do ano passado chamado Cara da Plebe, onde ele se expõe completamente, né? Ele falava que ele tinha muita preocupação de não se expor nas suas músicas, nas suas letras, como o Renato fazia. Aí depois ele conversando aqui comigo, ele flagrou: mas eu escrevi um livro que eu falo... Agora já era. Agora já era. Mas isso que você falou, né, Romero, eu acho que é completamente verdadeiro para essa entrega do Renato e a conexão que os fãs tinham. Tanto é que a Legião se tornou o que viria a se tornar depois. Claro. Essa sinceridade que tem no primeiro disco, eu acho que é um grande lance dele, assim. É uma verdade deles muito forte, né? E Zé, teve algum momento, assim, da banda ali no estúdio que os garotos te surpreenderam, assim? Trouxeram algo inesperado e caramba, isso aí... Sim. De onde veio? Sim, Renato. Os dois Renatos, na verdade, o Renato Rocha e o Renato Russo. O Renato Russo me emocionou, assim, me desbundou quando gravou as vozes de Será. Porque repito, sempre será, é a minha favorita do disco, é meu grande... para mim, o melhor resultado em termos de um single pop forte pra caramba, enxuto, todo amarradinho, todo redondinho. Eu acho que ele é uma pérola perfeita. Mas o que aconteceu foi que, como vocês sabem, quando o camarada faz o disco, ele faz vozes guia durante a gravação. Aquilo não é para valer, aquilo é só para saber como é que você está na música enquanto os outros músicos estão tocando com você. E no final você faz as vozes que vão valer, as que vão entrar de verdade no disco. E foi o que aconteceu com o Será, foi que ele chegou e foi fazer as vozes do Será. E, mais uma vez, a gente não devia conversar, vamos tentar desse jeito ou daquele outro, porque a gente já tinha ouvido 50 vezes ele cantando aquilo, mas... Então vamos ver essa primeira vez, ver o que sai. Ele foi lá, fez a primeira, fez a segunda, e na segunda voz eu já não acreditei. Era perfeito, e era assim, completamente diferente uma da outra, era emocionante pra cacete, e ali, a 2 metros de distância, eu falei, cacete. Acabou. Era aquilo, estava pronto, feito. Tchum. E o cara já tinha aquilo tudo na cabeça, já tinha tudo aquilo na ideia dele, na concepção do que ele deveria cantar. Sabe? Chegou, é isso e é isso. Pronto, acabou, não precisa mais nada. Ele já tinha cantado a música como precisava ser cantada. Sensacional. Você disse que o Renato Rocha também, o Negrete também te surpreendeu. O Renato Rocha, assim? porque o que aconteceu em A Dança. A dança termina com uns improvisos de baixo. E aquilo ali
era o Negrete tocando e alguém que eu não me lembro quem era, sinceramente não consegui lembrar quem era, mexendo no Ecoplex para fazer as divisões de espaço de tempo entre uma nota e outra para criar os efeitos de eco e tudo. E ele desbundou ali, porque ele fez uns efeitos, ele foi entendendo o que estava rolando com os efeitos e ele fazia os improvisos que funcionariam bem com aqueles ecos. E foi sensacional, mostrou a qualidade musical dele ali. Maravilha. Zé, houve algum momento assim que você precisou mediar as vontades da gravadora com a identidade crua da banda nesse momento? Nunca teve. Olha, eu não me lembro de, em momento algum, haver isso. Tá? Eu me lembro só de momentos em que talvez eu tenha mostrado alguma coisa ou outra e super aprovado. Não havia nenhuma, tipo, muda isso, muda aquilo. Havia... como é que se fala? Você comprar uma apólice de seguro de todos os lados, tanto eu quanto o Amaro, o moço, que era o técnico de som, e depois eu vim a saber agora do lançamento do disco do próprio Jorge Davidson, de mostrar o que estava sendo gravado para pessoas com outros ouvidos e ouvidos tarimbados que pudessem dizer, olha, isso daí está bem gravado, está mal gravado, precisa disso, tira aquilo, não sei o quê, em qualidade de som. Né? No caso do Amaro Moço, ele levava para o Zoltan Merck, que era o cara que era o chefe técnico da gravadora. Né? Era uma coisa muito diferente o que era a gravadora naquela época, que ela tinha um departamento técnico com vários técnicos de som, um cara supervisionando isso, que a qualidade tem que ser assim, assado, o volume, o mostrador do volume não pode chegar no vermelho nunca, aquelas coisas. E o Amaro levava para o Zoltan Merck e levava para o guru dele, que era o Nivaldo Duarte, que é um craque de técnicos de som, bem mais velho que o Amaro. E ali eles iam balizando o caminho do que estava gravado, tem menos disso, tem mais daquilo, vamos equilibrar, Por quê? Você tem que lembrar que a gente está fazendo um LP, tá? E o LP tem limitações, ou tinha naquela época, não vou saber hoje em dia industrialmente como é que a coisa funciona, se é tão diferente assim, que tem coisas que você tem que obedecer, a duração de cada lado do disco, as frequências que vão fazer mal para a agulha não pular, enfim, uma série de pequenos detalhes de técnicos. Né? Eu, no meu caso, levei a fita para ser ouvida pelo Alberto Carlos de Carvalho, que era o diretor de programação da Rádio Cidade naquela época, que era um grande amigo meu, foi o cara responsável até pelo meu início de carreira como jornalista. E ele também deu toques, assim, precisa mais grave, não sei o quê, e tal, papapá. Então, tudo isso ia ajudando a gente a moldar o resultado do disco sonoro para que não fosse nada totalmente fora do que poderia ser um disco. Né? Eu sei que para a Legião, eu lembro que especialmente o Dado reclamava que tinha pouca distorção, não tinha distorção, o amplificador que ele usava era muito limpo, que era um Fender Twin. Por que não tinha distorção? Por causa das rádios FMs, não sei o quê. Blá, blá, blá. Mas, enfim, tem distorção no disco. Só não tem tanta distorção assim. Enfim, tudo isso foi sendo levado em conta e foi sendo avaliado no decorrer da gravação. Perfeito. É aquela coisa, não é que você está vendendo a alma ao diabo, mas são concessões que você quer fazer para fazer o seu trabalho aparecer. Sim, isso faz parte do jogo, né? Sim. Eu tenho um superchat aqui, quero ler para vocês. Obrigado, Luiz do Vale, pelo superchat. Apoie os independentes, faça, se você puder, como Luiz do Vale, faça um superchat, faça um pix, se torne membro, apoie os independentes. O Luiz do Vale mandou aqui, eu agradeço. Ele está falando uma citação do Renato Russo na revista Bis, de 1986, que numa entrevista ele falou:
eu ia gravar London London também, a respeito do que o RPM fez, né, no disco ao vivo. E a gente tinha uma música chamada Revoluções por Minuto. Bem lembrado, eu lembro dessa entrevista, Luiz. Muito, muito bacana. Falando do livro, o livro Será é uma carta de amor aos bastidores, né? Toda a gravação do disco. Ele tem humor, tensão, afeto. A parte visual também emociona muito, tem as fotos ali do Valadares e tudo. Eu fiz uma live aqui com o Ricardo Leite, onde ele conta as histórias das capas que ele fez, e ele fez uma falando da capa, né, desse primeiro álbum, assim, como é que foi o processo. Então, assim, como foi reconstruir essa memória graficamente? Te emocionou revisitar esse passado, com as imagens e tudo? Como foi o processo? Olha só, foi uma jornada emocionante, né? Porque você obrigatoriamente vai reviver tudo aquilo. E o que para mim foi muito importante foi a participação das pessoas que falaram no livro, porque a minha memória não comporta mais tudo, assim como a memória deles também não comporta mais tudo, né? Então, era importante ter a contribuição de cada um para contar do que lembrava, né? E muitas das vezes não lembrava nada. Por exemplo, o Bonfá, em muitos momentos, falava: não lembro nada. Tá bom. E, às vezes, os detalhes eram diferentes, divergentes, conflitantes. Você lembrava de uma maneira, você lembrava de outra. Eu lembro de outra também. Então, o que aconteceu realmente está no meio daquilo. Então, ele não é um livro que seja a história definitiva da Legião, e muito menos a história definitiva da gravação do disco. É o que a gente conseguiu reconstruir, porque, e eu me arrependo muito disso, eu não fazia um diário do que tinha sido feito. Hoje, no dia 3, na quinta-feira, nós gravamos isso, e aconteceu isso assim, assado. Eu nunca fiz esse diário, assim como nenhum deles fez também. E uma coisa que eu lamentei muito também é não ter tido acesso às fitas originais das gravações. Apesar de muitos apelos à gravadora, que foi Universal, foram palavras ao vento, porque nada acabou acontecendo. Isso poderia ter ajudado a enriquecer com algum detalhe, nem que seja a foto da fita, né, que seria uma coisa bacana. Mas foi muito gostoso conversar sobre isso. A gente deu muita gargalhada nas conversas que a gente teve sobre esse disco para o livro. Então, e foi muito gostoso reouvir o disco uma vez, duas, 50 vezes depois, e lembrar de tudo isso, que você acaba lembrando um pouquinho mais, ajuda a lembrar, né? Embora não se consiga lembrar de tudo.